Boa noite, irmãos. Boa noite, os irmãos pela internet. Deus abençoe a todos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, nessa noite, ler algumas escrituras. Nós vamos começar lá no livro de Gênesis. Gênesis 2, versículo 15 até o 17. E vamos ler algumas escrituras para falarmos um pouquinho sobre essas duas árvores. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 3, verso 22, ainda em Gênesis. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Agora, volte aqui. 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eles não eram proibidos de comer da árvore da vida dentro do jardim, porque foram expulsos para não comerem depois de pecar da árvore da vida. São João 6, versículo 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Há duas árvores no jardim. Tinha duas árvores. E há duas árvores no Éden hoje. Apocalipse 10, 8 a 11. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhes: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o, come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importas que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Grande Deus, soberano Pai, fala conosco e nos dê graça para comer esse livro, comer do fruto dessa árvore da vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meus amados irmãos. O livro de Apocalipse e o livro de Gênesis, melhor, Gênesis e Apocalipse, são dois livros da Bíblia muito importantes. São os dois livros que Satanás mais odeia. É o livro de Gênesis e o livro... Gênesis quer dizer o princípio, o começo. Apocalipse é tirando o véu, a revelação. Satanás odeia esses dois livros. Nunca disse o profeta que ele odeia os demais livros. Ele não estaria condenado se a Bíblia faltasse Gênesis e Apocalipse. Se faltasse Gênesis e Apocalipse, nós não teríamos Jesus, nós não teríamos o sacrifício, nós não teríamos a vitória no Calvário, nós não teríamos a revelação dos 7 selos, nós estaríamos perdidos. Então, o livro de Gênesis é muito combatido, mesmo pela ciência, e o livro de Apocalipse. Porque quando você chega em Gênesis
Gênesis e Apocalipse, você vê símbolos, você vê árvores. Ali está praticamente a criação, a forma que Deus está nos mostrando através de Moisés em símbolos. Somente o profeta que veio descobrir o pecado original, o que era comer do fruto. Duas árvores no jardim. Uma árvore era Jesus. Vamos falar, como diz o profeta, na linguagem simples. Uma árvore era Jesus, a outra árvore era Satanás. A árvore do conhecimento, essa era Satanás. E essa árvore do conhecimento, Deus disse que eles não deveriam comer, que não morresse. No dia que comerem, certamente morrerás. Não podia tocar-se naquela árvore. Não podia comer. E a árvore da vida, essa era Jesus. Eles podiam comer livremente, porque para ter vida, tinha que comer da árvore da vida. Para morrer, comia da árvore da morte. Então, eles comiam de todas as árvores livremente, mas daquela árvore que estava no meio do jardim não podia comer. Aquela era Satanás. Isso é a gente falando na linguagem simples. Nós vamos correr um pouquinho para a era de Éfeso. Agora, aquela árvore ali no Éden, aquela árvore que era a origem da vida, era Jesus. A gente não vai entrar em termos teológicos, porque não somos teólogos. Nós apenas aqui comemos o livro e profetizamos outra vez. É o que fazemos. A árvore era Jesus. Em São João capítulo 6 ao 8, Jesus se apresenta como a origem da vida eterna. Ele mesmo disse que era o pão do céu. Ele falou do oferecimento de si mesmo, dizendo que se algum homem comesse dele, nunca morreria. Ele proclamou que conhecia Abraão e que antes que Abraão fosse, ele era. Ele profetizou que ele mesmo lhes daria água viva e que todo aquele que bebesse dessa água nunca teria sede, mas viveria eternamente. Ele se mostrou como o grande eu sou. Ele não se mostrou como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, porque a Trindade não existe nem na Bíblia. A Trindade é um dogma romano. O batismo de criança, uma igreja católica batiza criança, isso é paganismo, não se batiza criança, se apresenta criança. Batizamos a pessoa quando está consciente do pecado. Ele pede o seu batismo nas águas, e o batismo é realizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Ele disse, ele é o pão da vida, o poço da vida, o ser eterno, a árvore da vida. Veja, o ser eterno. Eu estava lendo aqui nos selos, perguntas e respostas, 185, me parece. O profeta diz, Deus é infinito. Ele é infinito, ele é onisciente, sabe de todas as coisas, onipresente, está em toda parte. Ele conhece a cada mosquito. Você já viu um mosquito voando? Deus conhece. Deus sabe quantas vezes vai piscar seu olhinho. Deus sabe quanto sebo, diz o profeta, ele vai produzir. Você já pensou? Ele é infinito. Todos os germes que estão aqui, que você vai ver através de microscópio, ele conhece cada um deles. Ele sabe quanto tempo ele dura, quantos virão. Veja só, ele conhece todos os trilhões e quatrilhões de germes e vírus e mosquito e tudo que tem na terra.
Veja, conhece todos os nativos, selvagens. Ainda tem tribo selvagem, Deus conhece todos. Deus lida com eles. Ele é grande, Ele é um ser eterno, Ele é infinito, Ele é criador. A ciência tenta estudar essas coisas. Deus não precisa estudar. Deus não precisa aprender. Nós precisamos aprender. Deus não. Ele é a fonte da sabedoria. Você já imaginou? Você mata aquela mosca, Deus já conhecia aquela mosca. Nós não queremos aquela mosca, né? Os pássaros, Deus fez eles com talentos para cantar para Ele. Os peixes, Ele conhece todos os peixes do mar. Todos os que estão nascendo agora. Imagina o Deus que você tem. Não é um Deus de barro, não é um Buda. Não é um Deus que está pregado numa parede. Ele conhece tudo. Venha imaginar. Ele conhece o homem. Jesus, quando Pedro veio, ele contou sua vida. Contou a vida de Natanael. No século XX, ele contou a vida das pessoas. Estava ele aqui, em um corpo humano, em um homem, não com o nome Redentor, mas com o nome perfeito, Brana. E o profeta disse, ele esteve ali em meio do jardim do Éden, assim como também estará em meio do paraíso de Deus. Estava ele ali. Ele era a árvore da vida. Deus colocou querubins, expulsou o homem do jardim, depois do pecado, e colocou querubins para que eles não comessem do fruto e viessem viver eternamente. Hoje Ele está nos oferecendo o fruto. Ele está nos oferecendo o alimento para viver eternamente, que é o livrinho. Jesus ofereceu em São João 6. Ele disse, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida. Ele é a fonte da vida. Ele falou para a mulher junto ao poço, a água que eu lhe der fará uma fonte que salta para a vida eterna. Você nunca mais vai precisar vir aqui pegar essa água. A água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. E ele abriu seus olhos, porque ela era uma semente para poder ver a mensagem, para poder ver a palavra naquela hora. Ele abriu seus olhos para que ela pudesse ver. Que ali estava o pão da vida, ali estava o Messias, ali estava o Deus Todo-Poderoso, manifestado em um corpo, numa carne humana. Agora, parágrafo 100. Agora, alguns têm a ideia de que aquelas duas árvores no jardim eram iguais às demais que Deus havia posto ali. Estudantes, tenham cuidado, sabem que isso não é certo. Quando João Batista clamou que o machado estava posto à raiz de todas as árvores, ele não estava falando das simples árvores naturais, mas de fundamentos espirituais. Árvores, pessoa. Ali estava Jesus e ali estava o adversário, Satanás. Nós temos aqui a mensagem. Agora, 115. Já temos vindo até aqui, deixe-me tratar de cristalizar o pensamento sobre este assunto, para que você possa ver a necessidade desse estudo da doutrina da semente da serpente, assim como temos tido. Começamos com o fato que havia duas árvores no meio do jardim. A árvore da vida era Jesus. A outra árvore definitivamente era Satanás, por causa do que veio como fruto daquela árvore. Qual fruto que saiu daquela árvore? Ali saiu um fruto. Agora sabemos que ambas as árvores tinham relação com o homem, ou nunca haveriam sido postas ali. Elas tiveram que ter parte no plano e propósito soberano de Deus, em sua relação com o homem e com Deus mesmo. Ou nós nunca poderíamos atribuir onisciência a Deus. Até aqui tudo é verdade, é certo?
Agora, a palavra definitivamente mostra que desde antes da fundação do mundo, o propósito de Deus era compartilhar sua vida eterna com o homem, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Jesus não morreu 2000 anos atrás, ele morreu antes da fundação do mundo. Ele colocou nossos nomes no livro da vida antes da fundação do mundo. Que coisa tremenda, né? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Está citando Efésios 1, 4 e 11 e Romanos 8. Agora, no Jardim do Éden, hoje tinha uma mensagem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e eu copiei esse parágrafo que a voz de Deus colocou. No Jardim do Éden havia duas árvores, uma era conhecimento e uma era fé. Uma era vida, uma era a morte do conhecimento. A outra era vida pela fé, enquanto eles comiam pela fé desta árvore. Tudo bem, eles viviam, mas quando chegou a esta árvore, ele morreu. A primeira mordida que ele deu, ele se separou de Deus, e o homem tem mordido sem parar dessa árvore. Veja só, e cada vez, eu achei tão interessante isso aqui, e cada vez que ele dá uma mordida pelo conhecimento, ele destrói a si mesmo. Nós vemos que Santos Dumont deu uma mordida, né, no avião. Os irmãos Reni também deu uma mordida, né? Elon Musk, esse bilionário, também está dando a mordida nessa árvore. A China, com Xi Jinping, esse seu ditador, seu presidente, e o Vladimir Putin, também tem mordido esta árvore. Os Estados Unidos também têm mordido dessa árvore. E o que tem produzido? Morte, destruição. O ditador da Coreia, Kim Jong-un, também tem mordido e comido essa árvore. Tem comido desse fruto. As nações têm comido. Você vê tanta faculdade, como diz o profeta, nós não estamos contra, nós não estamos aqui defendendo a ignorância. Mas ele disse assim, olha, nós não ouvimos nenhum pregador nos dias do irmão Brana, nem hoje, falar que a ciência é do diabo. Somente um profeta, porque um profeta, ele é a mente de Deus. Ele penetra nas profundidades de Deus. Ele penetra na mente. Ele descobre. Ninguém tinha descoberto isso. Ninguém nunca falou claramente. Nem Paulo colocou claramente no Novo Testamento a doutrina da semente da serpente. E o profeta vem e disse, a ciência é de Satanás. E as provas estão aí. É armas, é bombas, é guerra, é destruição. Os jovens vão aos milhares à frente de batalha e lá ficam mortos. Quantos jovens ucranianos, quantos jovens russos ficaram lá no campo de batalha mortos? E a Segunda Guerra Mundial? Porque eles comeram da árvore do conhecimento. Deixaram de comer da árvore da fé. Lutero era a árvore da fé. Wesley era a árvore da fé. Branham era a árvore da fé. Para ter vida, tinha que comer aquela carne, aquela revelação, aquela palavra. Nós vemos os nossos crentes que morderam nessa árvore do conhecimento, da política.
Morreram. Ele disse para Eva, no dia que, para Adão, ele disse para Adão, Eva estava nele, no dia que comeres, certamente morrerás. Eva é o tipo da igreja. A igreja saiu de Cristo. A noiva sai de Brana, é uma costela dele. Só que a noiva desse dia, ela come da árvore da fé, da revelação, do selo, dos trovões, do novo nome. Conhecimento, diz o profeta. Olhe, ele mordeu pólvora, o homem. Deus não destrói nada, o homem destrói a si mesmo pelo conhecimento. Olhe, ele mordeu pólvora para si, mata seus camaradas. Ele mordeu um automóvel da árvore para si, mata mais que todas as guerras juntas, está certo? Você sabe o que aconteceu com Alberto Santos Dumont? Se matou. Quando ele viu que o instrumento que ele descobriu foi o inventor, estava sendo usado na Primeira Guerra Mundial para a morte, ele se matou. Um brasileiro é lembrado hoje, mas ele foi aquele que comeu da árvore da morte, da árvore do conhecimento, da ciência. Hoje a gente fica feliz quando o filho se forma, né? Mas ele está comendo da árvore da ciência. Se ele não tiver discernimento para poder, e sabedoria, Deus na sua vida, para exercer a profissão de um advogado, de um médico, de um psicólogo, de uma psicóloga, ele tem que ter Deus. Senão ele vai para o banco do réus, como o pai daquele menino ali, está lá sendo julgado, foi julgado essa semana, por ser mentor da morte do próprio filho, um médico. Só que ele comeu da árvore do conhecimento, a ganância pela herança, pelo dinheiro. E o que faz muitos, se forma médico e logo se torna político, a ganância, porque come da árvore do conhecimento. Não se forma para ser um médico para ajudar a humanidade. O irmão Brana disse, há um lugar para bons médicos naquele dia. Existem bons médicos, bons advogados, que não morde a árvore do conhecimento. Você que estuda, não morda a árvore do conhecimento. Nós vamos mais adiante e vamos ver o profeta falando alguma mais sobre isto. Então ele disse aqui do automóvel, ele disse o automóvel hoje mata mais gente nos seus dias, nos anos 50, do que todas as guerras juntas. Conhecimento, comendo daquela árvore, ele arranjou uma bomba de hidrogênio. Agora, eu me pergunto, o que ele vai fazer com isso? Está vendo? Mas o problema é que essas pessoas, elas calculam adicionar tanto com base nessa árvore do conhecimento. Então, quando não pode mais descobrir, dizem, bobagem com tudo isso. Ouçam, em nome do Senhor, escute. Quando você não pode mais descobrir, essa é a hora de crer. Mas eles querem descobrir. Botam Deus de lado e dizem, nele não existe. A ciência chega a um ponto que eles acham que são Deus. Mas eles apenas descobrem. O homem não cria o ouro, ele descobre. Ele não cria o diamante, ele descobre. Avião já estava aqui nos dias de Adão. Carro já estava aqui. O homem só descobriu. Eletricidade já estava aqui. O homem só descobriu através de conhecimento. Veja a proposta de Satanás para Eva. Vai te abrir os olhos, vai ser igual a Deus. Satanás ofereceu desse fruto para Jesus, ali no monte da tentação, no deserto da tentação. Ofereceu tudo para ele, mas ele queria adoração. E, na verdade, eles vão a uma adoração a Satanás. Tanta seita satânica, tanto satanismo hoje no mundo.
eles vão querer descobrir mais e mais e mais. A um ponto que larga Deus de lado. Você tem que comer da árvore da fé. Por isso, os selos é a árvore da fé. Os trovões é a árvore da fé. Se você não tem essa fé, não está pronto para o rapto. Porque o conhecimento vai te jogar dentro da grande tribulação. Hoje, diz o profeta, eles criaram muitos seminários para poder estudar Deus. Deus não se estuda, Deus se crê. Deus se crê, Ele não se estuda. Como vai entrar no seminário para estudar Deus? Como vai fazer uma reunião de pastores para discutir uma mensagem que já foi revelada? Quando deveriam estar comendo da árvore da fé, comendo o livrinho. Estas árvores, ungidas dos últimos dias, 52. Estas árvores, a videira verdadeira e a videira falsa. Vocês têm me ouvido pregar sobre isso desde anos atrás, como têm crescido juntas. As trouxe em indivíduos e mostrei que vêm indivíduos. Caim e Abel. Mas duas árvores aqui. As duas videiras que se encontraram em um altar, ambas religiosas, ambas ungidas, ambas desejando vida e adorando o mesmo Deus. Não estão adorando a Deus diferente. Veja Mateus 24 e 24. Os dois espíritos seriam tão parecidos nos últimos dias, como foi no começo. E uma foi rejeitada e a outra aceita. E a única maneira que aquele que foi aceito pôde ter feito diferente de seu irmão foi que aquilo foi revelado a ele. Então, qual foi a diferença do sacrifício, da adoração? Qual foi a diferença daquelas duas árvores? A revelação. Abel tinha revelação, Caim tinha conhecimento. Caim foi estudar para fazer um altar. E ele pensou, ele achou que foi frutas. Mas Abel não. Abel ofereceu um sacrifício de sangue, um sacrifício que tinha vida, que tinha gritos, que tinha gemidos. Ele matou uma ovelha, colocou o carneiro ali em cima do seu altar e Deus aceitou. Porque o pecado veio pelo sangue, não por uma fruta. Veja, quando Jesus disse, quem não comer da minha carne, beber o meu sangue, era sangue. Hebreus capítulo 11, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Jesus disse a revelação espiritual de quem ele era. Quem diz os homens, seu filho do homem? Ele disse, Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jona, carne e sangue jamais revelaram isto a você. Meu Pai que está no céu o revelou. Sobre esta pedra edificarei minha igreja. Pedra, a revelação. O que? A verdadeira revelação da palavra. Aí está a videira verdadeira novamente. Abel pela fé. Você disse, não foi uma revelação? 53 dos ungidos. O que é revelação? O que é fé? Fé é algo que é revelado a você. Veja, aqui é uma coisa individual. Não é coletivo. Que todos que estão nos assistindo pela internet já sai todo mundo revelado. Todos que estão assistindo através numa praça pública, num culto ao ar livre, sai revelado. Numa convenção, não. É individualmente. Deus trata com os gentios individualmente, com os judeus como uma nação. Olha, é revelado a você, que ainda não é, mas você crê que será. Fé é uma revelação da vontade de Deus. Então, por revelação. E as igrejas hoje nem sequer crêem em revelação espiritual.
Porque eles têm comido da árvore do conhecimento. A Assembleia é uma árvore também do conhecimento, é uma denominação. Batista, metodista, são todas árvores de conhecimento, que as pessoas têm mordido e morrido. Você vê que o Quimodo, o dragão, ele só dá uma mordida no boi, né, no cabrito, e deixa que ele se vá, ele não vai atrás, não. Ele bota seu veneno ali e não vai atrás. Depois de uns dias, ele segue o rastro lá, o bicho já está lá morrendo, lá, ele só chega lá para comer. A mordida ele já bota o veneno. Então não deixa que esse dragão venha te morder. Certo? E não vai morder esse dragão também. Elas creem em um ensino dogmático de algum sistema. Pela revelação, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Amém? Eu espero que você veja isto. Vê onde nós estamos vivendo, vê a hora. Eu estava conversando com um cavalheiro, há não muito tempo atrás, um erudito cristão, cavalheiro mesmo, ele disse: senhor Brana, nós rejeitamos todas as revelações. Nós não cremos em revelação. Eu disse: então vocês têm que rejeitar Jesus Cristo, pois Ele é a revelação de Deus. Não é Jesus do Calvário. Jesus do Calvário foi para os judeus que rejeitaram. E os apóstolos que aceitaram, a Madalena, a mulher do poço. Agora, Jesus em Brana é a revelação de Deus. Jesus na noiva, em João, é a revelação de Deus hoje. Se você disser, não, eu vejo Jesus em Brana, mas esse foi lá atrás. Jesus hoje é na esposa, eu estarei em vós. Vós em mim e eu em vós. Esta é a revelação de Deus, esta é a árvore da fé, é a árvore da vida que você tem que comer. Esse é o livrinho que você tem que comer hoje. Olha, então, vocês têm rejeitado a Jesus Cristo, pois Ele é a revelação de Deus, Deus revelado em carne humana. Quando você vê Paulo, quem rejeitou Paulo, rejeitou a revelação da hora, do dia. Paulo disse que aqueles irmãos lhe recebiam como anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Veja, a igreja daquela era recebia Paulo como o próprio Jesus Cristo, está em Gálatas. A era de Irineu, os eleitos receberam ele como o próprio Cristo. Gente vem vindo. Como nós chegamos em Lutero, em Wesley, em Pentecoste. Chegamos em Brana. O povo até exagerou nos dias de Brana. Viram até demais. Que eles foram até batizar no nome do irmão Brana. O irmão Brana repreendeu. Osmo chegou a dizer: Jesus Cristo andou no nosso meio num homem chamado William Brana. Mas depois disse umas coisas lá, desaprovando o ministério, não pôde entender, não pôde ver, que não era só um pregador de cura divina. Quando o irmão Brana um dia disse para ele: Osmo, pregue a palavra, não cura divina. Isso é só a isca. E antes de morrer ele disse: se vocês ouvirem alguma coisa deste nome, os absurdos, porque ele não viu, estava cego, ele viu só a mensagem de cura. Ele viu só Jesus curando, primeira e segunda etapa. Ele não viu Jesus revelando os selos, o Filho do Homem se revelando naquele homem. E chegando o nosso dia, nós estamos aqui comendo da árvore da fé. Eu gostei muito desse pão, esse pão diário de hoje. A árvore noiva, diz o profeta, amadurecendo no cume do tempo.
Ela não amadurece com conhecimento. Ela não é formada com conhecimento, com intelecto, com o que você acha. Porque o que você acha, o mundo está partido em credos e denominações e dogma. É o que o homem acha. Cada um achou que alguém teve a visão na mensagem do irmão Brana que tinha que ser desse jeito, que o irmão Brana tinha que retornar. Então formou um grupo. Outro disse que o irmão Brana pregou que o pai era um e o filho era outro, então fizeram outro grupo. E assim vai indo. Isso é conhecimento. Isso é comer da árvore da morte. Isso não é comer o livrinho. Quando você come o livrinho, você tem a mesma fé. É um só batismo, uma só fé, um só corpo, um só espírito. Oh, meus irmãos, a sabedoria deste mundo, diz o profeta, é contrária. Pega uns respostas sobre os selos, 223. A instrução tem sido o maior impedimento que o evangelho já teve. Só temos homens instruídos hoje. Estava ouvindo um grande pregador dessa mensagem hoje, e ele respondendo sobre adultério, sobre isso, sobre batismo. Mas ele não disse, o irmão Brana disse, não. Ele deu a resposta que o irmão Brana tinha dado. Como se ele tivesse aquela sabedoria. Disse, meu Deus, é que o homem vai ficando grande, isso aí é a árvore do conhecimento. Os homens antigamente diziam, o irmão Brana falou, trazia os livros da mensagem, dizia tal parágrafo. Hoje não, hoje eles fecham. Hoje eles dizem que é amuleto usar mensagem no púlpito. Você tem que dizer de onde você aprendeu. Tem que ser humilde. Então você é aquele homem que tem comido da árvore do conhecimento, não da árvore da fé. O irmão Brana era humilde, como disse o irmão Oral Robert. Deus é bom. É uma palavrinha simples, né? Deus é bom. Ele diz, mas quem falou isso foi o irmão Oral Robert. Quem falou isso foi Billy Graham. Quem falou isso foi T.L. Osborne. Vocês deveriam dizer, quem falou isso, quem ensinou isto, foi William Branham, o profeta de Deus. Então, eu creio nessa mensagem. Eu sou apaixonado por essa mensagem, por esse profeta, porque eu sei que era Deus numa carne. E hoje eu creio no que eu prego aqui, porque eu escutei o pastor Osmar Rodrigues Costa e vi a visão que ele tinha do que o irmão Brana pregou. E eu creio e criei, esta é a visão correta. Vou atrás deste homem aqui, porque ele tem aqui uma lanterna aqui que a bateria não termina. Ele tem uma lanterna que a bateria não termina, vai até o rapto. Você vai seguir pregador aí que tem lanterna que logo a bateria termina. São virginécia. Logo o azeite termina, nem azeite tem. Tem muitos pregadores, há muitos grupos, cada um deles tem uma visão. Ele diz que é do irmão Brana, cada um diz que é a visão do irmão Brana. Não, é a visão deles que eles tiveram na mensagem. É a luz que eles tiveram na mensagem. Agora, não esqueça que Satanás é anjo de luz. Ele é anjo de luz da mensagem de Lutero, lá atrás. Ele alumia bem com aquela luz, mas não vai muito longe. Ele é anjo da luz dos pentecostais, de Wesley, da primeira e segunda etapa. Ele só não é anjo da luz do dia.
dessa árvore da vida de hoje. Porque não é uma mulher, uma esposa, é uma esposa com cabeça. Apocalipse 10, 8 a 11 é a esposa com cabeça. A cabeça é Cristo, é os selos, com um novo nome. Esta é a luz que nós estamos seguindo, né? Que nós conseguimos ver, ouvindo um mensageiro aqui do Brasil. Seja humilde. Eu vi isso. Eu vi. Você viu. Vai sozinho então, vendo isso aí, que eu não vou atrás de você, não. Tem gente que é volúvel, diz uma coisa hoje, diz a outra amanhã, de hoje. Hoje ele está nesse caminho, amanhã ele está naquele outro. Agora, João, desde o ano 2000, sempre nessa linha, porque a visão diz, não saia da linha, não saia da fila. Sempre nessa linha, reta, para o rapto. O tempo está passando. A sabedoria desse mundo é contrária. A instrução tem sido o maior impedimento que o Evangelho já teve. Se não tivéssemos instrução, não teríamos todos esses grandes seminários e coisas que temos agora. Seriam pessoas de mente simples, que dariam ouvidos à palavra. Contudo, estão tão polidos e confundidos, e unidos ali com aquelas grandes organizações que permanecem com isso. Simplesmente isso. Eles pegam esse espírito. Já tomou uma boa mulher? Casou-se com um homem degradado. Ou esse homem degradado torna-se um bom homem, como a mulher, ou a mulher se torna degradada como ele é, está vendo? Então veja com quem você escolhe para casar. Foi isso que ele disse. Saia do meio deles, quando eu estiver pronto para realizar esse arrebatamento. Isso aí, perguntas e respostas sobre o selo 224. Quando eu estiver pronto para realizar esse arrebatamento, esse rapto, você tem que ter algum tipo de fé que te tirará daqui. Qual árvore você está comendo? O fruto de qual árvore você está comendo? Porque são muito parecidos. Joio e trigo é meio parecido, só que eles crescem diferente, mas crescem. Todos eles são sustentados com a mesma água, a mesma vida. A água cai sobre o joio, sobre o trigo, eles vão crescendo. É o mesmo Espírito Santo. Um vai para o fogo, outro vai para o celeiro. Você está comendo de qual árvore? A árvore da fé ou a árvore da morte? O primeiro selo, o profeta disse, então virão 7 trovões misteriosos que nem chegarão a ser escritos, 75, isso mesmo. E creio que através desses 7 trovões serão revelados os últimos dias para reunir a noiva para a fé de rapto. Porque com o que temos no momento, nós não conseguiremos fazê-lo. Há algo, temos de avançar. Nós mal conseguimos ter suficiente fé para a cura divina. Temos de ter suficiente fé para ser mudado no momento e ser tirado dessa terra. Você crê nisto? Voltando àquela árvore do conhecimento, a árvore da morte, que as nações têm comido, as igrejas têm comido, estão mortos. Há um grupinho comendo a árvore da vida. Eu estava lembrando nessa tarde daquele amigo do irmão Brana, aquele capelão, daquela reunião que houve na Califórnia. Nós descobrimos como estão as nações, enganando uma a outra, falando de paz, com uma faca atrás de si, simplesmente prontas para destruir uma a outra. Vimos o presidente da China e o presidente da Rússia, queridos, né? Trocando essas palavras um para o outro. O mundo todo querendo saber o que eles falaram na sua reunião secreta. Mas
não foi permitido à imprensa saber. Duas grandes potências. Hoje, a terra tremeu na Argentina, um terremoto tremeu a cidade de São Paulo. Estamos perto do fim, meus irmãos. Você, através da internet, quando vai tomar uma decisão de se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, voltar para os caminhos de Deus, voltar para a ceia, quando? Deixar de pecar, deixar de mentir, deixar de fazer as coisas erradas, sabendo que você está chegando no fim, o mundo também. Eles querem parar a Coreia do Norte. Eu estou falando o que eu li na notícia hoje. Querem parar. Para que eles não continuem com seus foguetes, bombas, ameaça. E eles estão ameaçando, provocando os Estados Unidos com mísseis. Estão provocando. E eles disseram hoje, vocês estão nos chamando para uma guerra. E o ditador já convocou quase 500 mil de jovens para enfrentar os Estados Unidos. Eles provocam o Japão, provocam a Coreia do Sul. E os cientistas políticos disseram que os Estados Unidos não têm condições de enfrentar essas grandes potências. Não tem mais arma suficiente, bomba suficiente. Porque eles têm jogado tudo para a Ucrânia está pegando todas as economias das nações. Eles não sabem que estão se enfraquecendo com aquela guerra. A Rússia sabe que eles estão se enfraquecendo. Tantos milhões em armas que a Inglaterra envia, que a França envia, que a Alemanha envia, que os Estados Unidos envia. A China não enviou nada. A Coreia não enviou nada. A Coreia do Norte. Gente, é o fim. Escute aqui uma reunião em 1958. Eles estão prontos simplesmente para destruir uma outra. Há poucos dias atrás, tive o privilégio de conversar com um capelão, que é um grande homem, na Califórnia. Eles tinham um cientista, algum dos melhores que temos nas nações. Haviam se encontrado ali para uma reunião e para um segredo, reunião privada. E sendo que era tão terrível, eles chamaram um capelão para estar ali com eles. E esse capelão, amigo meu, disse, irmão Brana, antes de eu ser levado para dentro, eles examinaram minha ficha até a minha bisavó, antes de eu entrar naquela reunião. E ele disse, eu gostaria de não ter ido ali, o capelão disse. Ele disse, quando aquele cientista levantaram e começaram a falar, ele disse, parecia haver uma escuridão instalada sobre o lugar. Eu te fazia sentir como se você estivesse num depósito para guardar gelo, como se fosse congelar o sangue de um homem. Era terrível. Disse, nós não temos permissão para falar sobre essas coisas, fizemos um juramento. Mas disse, eu tenho permissão para lhe contar isto. Ele disse, eles estão preparando para acabar com o exército e com a aviação, com o corpo de aviação e assim sucessivamente. Então, quando vocês ouvirem isto, vocês vão saber que houve um profeta que relatou o que eles trataram lá dentro. Eles não precisam mais deles. Eles não precisam mais de exército. Eles não precisam mais de aviação. Olha aqui. Ele disse, eles têm arma tão mortífera que poderia destruir a terra inteira em 1 segundo. Gente, isso foi em 1958. Nós estamos em 2023. Veja quanto essa ciência já avançou
segundo Daniel capítulo 12. A ciência se multiplicaria. Isso foi depois da Segunda Guerra Mundial. Que o homem tem comido do fruto dessa árvore da morte. E disse, se eles deixassem isso ser conhecido, ora, se eles deixassem isso ser conhecido, soltasse na internet, hoje, soltasse na televisão, as pessoas entrariam em pânico e sairiam pelas ruas gritando o mais alto de sua voz. Disse, eles têm uma bomba que se caísse na terra, só uma bomba explodirá 175 milhas ao redor e mais de 100 pés de profundidade. 49. Onde poderia se esconder? Se você cavasse 1000 pés, você não poderia. Você entraria na erupção vulcânica da terra. Mas se você pudesse cavar 1000 pés sobre a terra, um choque como aquele caindo em cima de você te esmagaria, a você para virar pó. Disse, um grande cientista se levantou e ele era o maior cientista do exército. Ele disse, cavaleiros, eu gostaria de tomar uma vaca velha e uma carroça e ir para além das montanhas e esquecer tudo isto e servir meu pequeno tempo na terra e viver. Ele disse, mas nós temos que encarar isto. Não tem como escapar. Muitos deles já morreram. É outra geração. Só que a ciência se multiplicou. Hoje, apenas aperta um pequeno botão e destrói-se toda a terra. E esses grandes ditadores que comeram da árvore do conhecimento, eles estão só esperando a hora, porque Deus não destrói a terra. Deus destrói o homem que destrói a terra. E para além das montanhas não adiantaria nada. Para onde você vai? Só tem um lugar seguro, é em Cristo. É nessa mensagem, é nessa árvore da vida, é nessa árvore da fé. É você comer esse livrinho, abandonar este mundo, os prazeres do mundo, do pecado. Oh, Deus, aquelas montanhas não se tornaria nada a não ser pó, cinzas vulcânicas. Oh, irmão, você pagaria para saber onde você teria um escape nesse tempo. Nós temos um escape, nós temos um abrigo. Esse abrigo é sobre as asas de proteção eterna do Senhor. Sabendo disto, que você tem uma alma imortal que não pode morrer, que não é feita de átomos, ou com hidrogênio, ou com oxigênio, ou com nada que existe nessa terra. É feita pelo Espírito que o Deus Todo-Poderoso criou. Ele mesmo e lhes deu. Que Deus te abençoe. Vê você? Satanás usa a cabeça do homem. Ele escolheu aquilo no jardim do Éden, tomou a cabeça do homem, seu pensamento. Ele tem trazido aquilo até mesmo para a igreja, vê? O diabo toma a cabeça do homem para então usar seus olhos. Se você observar, se o homem não é genuinamente nascido de novo, espiritual, ele tomará o que ele pode ver com seus olhos, o orgulho da vida. E ele irá, muitos homens dizem, o que ele fará, realizará algo. Ele deseja se unir à igreja, ele deseja ser religioso, ele olhará ao redor até encontrar a maior igreja que ele possa encontrar, porque o homem deseja fazer algo grande. Ele deseja fazer um nome grande para si próprio. Isso é o que um homem carnal de pensamentos tolos pensa. Oh, se eu posso ter a minha organização, se eu apenas puder colocar tantos mil na minha denominação, será maior então na terra da sua espécie. Que bem faz isto? Mas ele pensa que está realizando algo porque ele está adicionando mais. Ele tem mais. Ele tem mais. Ele quer ter mais. Mais gente! Perdidos. Ela foi encontrada cheia de almas de homem.
E vocês, pregadores, têm levado o seu povo a comer da árvore do conhecimento. Levado o povo ao arrazoamento, arrazoar essa mensagem. As duas árvores estão na terra esta noite. Os dois espíritos estão na terra esta noite. Jacó e Esaú estão na terra esta noite. Um buscando o espiritual, o outro o carnal. O outro quer comer, trocar a comida espiritual por uma natural, por uma que mata. Deus te abençoe. Irmão Márcio vai ler os pedidos de oração. E os irmãos que estão nos assistindo, né? O irmão Márcio vai estar lendo aqui os pedidos.